Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos ter a honra da cerimônia presencial de posse de novos membros para a Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É um prazer, é uma honra tê-los aqui conosco. Inicialmente, eu vou chamar os colegas para compor a mesa principal. O presidente da Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Adalberto Visco. O vice-presidente Walter Manna Albertoni, o secretário-geral da Academia, Cláudio Santilli, e o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Paulo Lobo Júnior. Nesse momento, eu passo a palavra ao presidente da Academia, Adalberto Visco, para a abertura da sessão solene para a posse de 2 membros titulares, 1 membro honorário e 1 membro associado da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Boa noite a todos. Como o Tarcísio falou, uma honra muito grande para a gente estar recebendo vocês todos aqui e para essa cerimônia tão importante de novos membros, tanto acadêmicos quanto associado e honorário. Nós vamos dar início à sessão que está aberta e vamos fazer a entrada solene dos membros titulares e seus padrinhos em ordem crescente das cadeiras e do membro honorário do seu padrinho. Inicialmente, chamaria a acadêmica a ser empossada Giana Silveira Giostre, cadeira número 5, cujo patrono é Antônio Benedites Barbosa Viana, e o acadêmico fundador Antônio Osni Prois, que será conduzida pelo acadêmico fundador Luiz Carlos Sobani. Pode sentar nessa primeira fileira, por favor. A seguir, chamar o novo acadêmico a ser empossado hoje, William Dias Belangeiro, cadeira número 23, cujo patrono é José da Silva Rodrigues, e acadêmico fundador Edson José Antunes, que será conduzido pelo acadêmico fundador Márcio Carpe Malta. Neste momento, eu chamo o novo acadêmico que será eleito membro honorário por unanimidade pela Assembleia Geral de 10 de março de 2025, de acordo com o artigo 47 do Estatuto Social da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o professor Luiz Roberto Stigler Marchek, e introduzido no recinto pelo acadêmico fundador Gilberto Luiz Camanho. Nesse momento, passo a palavra ao presidente. Obrigado a todos
igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona capa, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre as mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Boa noite. Dar boas-vindas aos nossos novos acadêmicos e uma única mensagem que eles vão encontrar aqui. Vários estudos de longevidade, assim, de que a pessoa vive bem e vive melhor dentro de todas as coisas de nutrição, sono, equilíbrio emocional, saúde física, mental. Tá? Pessoas que têm um ciclo de amizade, um ciclo familiar muito importante, que tem um apoio muito grande. Isso faz com que as pessoas vivam mais e melhor. Aqui nessa academia, nessa confraria, apesar de a gente ter claramente uma missão muito grande, que é de preservação da memória da sociedade, de ortopedia, de todos os nossos acadêmicos, mas aqui também vocês já estão sentindo nos nossos grupos de WhatsApp, nossos almoços, nossos encontros, tertúlia. Nós temos um grupo muito coeso de pessoas que dão suporte a todos nós, e a gente também tem aqui um grupo de pessoas que vão apoiar e dividir momentos alegres, apoios. Então, sejam bem-vindos, façam parte dessa confraria, que vai ser bem positivo para todos nós, para que a gente possa desenvolver nossa vida da melhor maneira possível, com amizade, amor, fraternidade, que a gente tem aqui nessa academia, que tem nos dado muito prazer de participar. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Paulo Lobo, nosso presidente da nossa sociedade, para que ele dirija algumas palavras à nossa comunidade. Opa. Boa noite. Obrigado, Adalberto, e cumprimentando Adalberto, presidente da academia, cumprimento a todos os colegas da mesa, os colegas aqui presentes, acadêmicos, membros da academia, senhoras e senhores. Eu estou muito confortável de poder estar aqui agora participando dessa cerimônia. Primeiro que, além de estar esse ano como à frente do Conselho de Administração da SBOT,
eu sou um membro associado da academia e que isso me honra muito. E a SBOT e a ABOT, elas trabalham numa sinergia que é muito salutar, que é muito empolgante para o caminho da nossa sociedade. Então, eu fico muito feliz de poder ver essa ABOT que foi criada num momento de preservar a memória da Sociedade Brasileira de Ortopedia, preservar a memória da história da SBOT, poder ter esse sinergismo com a nossa entidade mãe, que é a SBOT. Portanto, em nome de todos os membros do Conselho, em nome pessoal meu, eu quero dar as boas-vindas e os parabéns aos novos membros. Em especial meu professor, Luiz Roberto Machek, que me ensinou os primeiros passos na cirurgia do joelho. Então, eu tenho certeza que isso aqui vai ser um momento de celebração e momentos agradáveis entre amigos. Boa noite. E a palavra ao nosso vice-presidente, doutor Albertoni, para... Boa noite a todos, bem-vindos, tanto os nossos confrades, confreiras, como familiares e amigos que estão aqui presentes para essa cerimônia de posse. A nossa academia foi fundada há praticamente 3 anos e meio, estamos na 4ª gestão, e tivemos uma primeira cerimônia muito grande para dar posse a todos os fundadores. Depois seguiram-se outras posses, né, no momento em que se vagava cadeiras, não é? E essa é a 3ª sessão solene para admitir novos sócios. Uma academia tem a função, quer seja representando parte de uma arte ou da ciência, de manter e conservar e levar adiante a história daquele colegiado e também marcar pessoas que indelevelmente foram importantes naquela área. A ABOT não foi diferente. Ela nasceu com 46 cadeiras, onde foram escolhidos, votados, inclusive, 46 patronos, que são os colegas ortopedistas falecidos. Tinham ex-presidentes e outros que também não foram da diretoria da SBOT, que são os patronos. E 46 fundadores. Entre os 46 fundadores ficaram os ex-presidentes da SBOT e outros colegas importantes da ortopedia brasileira que também foram selecionados. E, na sequência, o que acontece? Na introdução da academia, os patronos foram imortalizados naquele ato. A partir daí, em cada posse dessa, um fundador é imortalizado. E hoje nós vamos ter, então, a posse de 2 membros titulares que vão imortalizar os seus antecessores aqui. Então, é uma cerimônia realmente importante e que visa registrar e guardar na memória tudo que acontece de bom na ortopedia brasileira e ser também, ao mesmo tempo, junto com a SBOT, um sinalizador de caminho. Muito obrigado. E agora a palavra do Dr. Cláudio Santilli, nosso secretário. Meus amigos, muito boa noite. Queria cumprimentar a todos e dar-lhes as boas-vindas, principalmente aos novos membros que adentram a academia e, assim, retomando tudo que já foi dito aqui, eu diria que esta é a grande função de uma academia como a nossa, que é perpetuar a história da nossa especialidade e das pessoas que foram importantes dentro dela. É muito comum você passar por uma rua, por exemplo, ver o nome daquela rua e não saber a origem daquele nome. Isso existe em quase todas as especialidades, quase todas as profissões. Então, é muito interessante que nós saibamos quem nós somos, de onde nós viemos e programarmos para onde nós iremos. Esse é o princípio da imortalidade. Muito obrigado a todos e teremos uma boa sessão solene, eu espero. Bom, para dar continuidade, normalmente quem faz essa apresentação e esse desenvolvimento da cerimônia é o nosso diretor de comunicações, que é o Dr. Evandro Leque, mas ele mora naquele buraco, ele não conseguiu sair de lá por causa do tempo. Então, o Dr. Tarcísio Eloy se prontificou a
substituí-lo. Ele disse que só não vai falar igual a gaúcho, mas vai segundo si. Tarcísio é nosso diretor de cultura e ele vai desempenhar aí essa missão. Vamos lá, Tarcísio. Isso é um momento de honra, satisfação e tristeza. Tristeza pela ausência do Oswandré, que tem se dedicado muito nas nossas reuniões e que foi quem preparou esse protocolo que eu estou aqui lendo. Então, se tiver muita coisa errada, a culpa é do Oswandré. O que for bom é o que eu melhorei aqui na hora aqui de improviso. Nesse momento, nós vamos ter a cerimônia de posse dos acadêmicos titulares e do honorário. Então, de acordo com o artigo 45 do Estatuto Social, esse é o momento onde será lido o juramento. Normalmente, para que nem todos precisem ler sequencialmente, o acadêmico a ser empossado mais experiente, não necessariamente mais velho, mais experiente, é convidado para ler e os demais repetem o juramento. Por favor, Machek. O juramento está aqui em cima. Isso. O juramento. Prometo cumprir todas as normas dessa academia, constante do Estatuto Social, e contribuir para o seu prestígio e engrandecimento. Foi rápido. Pode falar os dois. Então, falamos juntos. Perfeito. Prometo cumprir todas as normas dessa academia, constante do Estatuto Social, e contribuir para seu prestígio e engrandecimento. Podemos sentar? Pode sentar. Tá, agora, na sequência, nós teremos a posse. Então, inicialmente, o padrinho da futura acadêmica Giana, eu convidaria para que fizesse a sua apresentação para o acadêmico fundador Luiz Carlos Sobania. Aqui está, Sobania, aqui está marcado, não fui eu que marquei, o Oswandré marcou 3 minutos. Só um minutinho. Tá sujo aqui. Isso. Não sei o que era, mas... né? Boa noite a todos os senhores e senhoras. Excelentíssimo senhor presidente desta academia, Adalberto Visco, o vice-presidente Walter Mano Albertoni, o secretário-geral Cláudio Santilli, o presidente da SBOT, Paulo Lobo, e o comunicador Tarcísio, no lugar do Leste. Senhores, a vida do ser humano é uma jornada única e dinâmica. É cheia de momentos de alegria, tristeza, desafios e conquista. Cada pessoa tem sua própria história, com experiência e perspectivas individuais. A nossa vida pode ser marcada por momentos de felicidade, de amor, amizade, realizações, desafios e obstáculos, superar dificuldades, aprender com erros, desenvolver habilidades, adquirir conhecimento, construir laços com outras pessoas, encontrar o que dá sentido à vida. Viver a perda de um ente querido é uma experiência extremamente difícil e emocional. É uma perda significativa que pode afetar profundamente a nossa vida, causando dor, tristeza e mudanças. Teremos que encontrar maneiras de seguir em frente, e os amigos estarão aqui para ajudar. E sumamente importante respeitar o processo individual. Com seu histórico de formação e dedicação e cuidado de pacientes, e da formação de recursos humanos, fica muito fácil encaminhar a posse da nova confreira Giana Joste,
ainda mais com seu instinto natural de liderança, que é o que precisamos sempre em nossa academia. E, finalmente, sinto que o Paraná se sentirá honrado com essa posse, em que ocupará a cadeira em substituição ao mentor, mestre e amigo, professor Antônio de Preus, do nosso Paraná. Parabéns, confreira Giana Jorge. Seja bem-vinda. Nesse momento, nós vamos ter a colocação do Pellerini da medalha, a entrega do diploma. Aí. Depois você ajuda, né? Eu quero o diploma. Isso aí. Beleza. Faz um laço bonito. Impossível. Não aprendeu? Um testemunho original de Dona Terezinha. Dois coelhinhos. Aí. Tá, ficou bom. Vamos fazer outra. Fazer uma Tem o diploma também. Tem um diploma também. Temos vários assuntos. Muita coisa, muita riqueza. Seja bem-vinda. Palpiteiro não falta, né? Chega aí. Chega aqui. Chegamos lá. Vai para frente, para frente. O senhor também, professor Bela. Olha lá. Vai. Vai. Faz uma sozinha dela ali. Então, vou passar a palavra à nova acadêmica, por favor, é um prazer. Isso, obrigada. Professor Sobânia foi muito gentil, muito obrigada por suas palavras. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos os amigos, as manifestações de todos vocês, de carinho a mim e ao César, que estaria extremamente orgulhoso sentado aqui com a minha família. Muito obrigada. Vamos lá, né? Cabe a mim, primeiro, agradecer à mesa, em nome do Dr. Adalberto Visco, que é o presidente. Eu agradeço a todos da mesa. É com imensa satisfação que assumo hoje a cadeira 5 da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Legado de dois grandes nomes, ambos chamados Antônio. Antônio Benevides Barbosa Viana, patrono desta cadeira, e Antônio Osni Prois, seu acadêmico fundador. Apesar de quase 40 anos os separarem entre seus nascimentos, ambos contribuíram para o serviço da ortopedia no Brasil, pois compartilharam a mesma inquietação intelectual, dedicação ao ensino e cuidado ao paciente. Dr. Antônio Benevides Barbosa Viana nasceu no Recife, no ano da Proclamação da República, em 1889. Com personalidade inquieta, buscou cedo os estudos em medicina no Rio de Janeiro, um dos pilares do saber científico do Brasil na época, que vivia a Belle Époque carioca. Formou-se em 1909, mesmo ano da inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, inspirado na Opéra de Paris. Consolidou sua carreira na cirurgia, especializando-se no Hospital Cochin, da Faculdade de Paris, e foi um dos idealizadores e fundadores do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.
Estabeleceu brilhante trajetória acadêmica no Rio de Janeiro. Professor de anatomia, catedrático de clínica cirúrgica infantil e ortopedia da Faculdade de Medicina, chefe de importantes instituições e conferencista na Sorbonne. Chegou a representar o Brasil em jornadas europeias. Ocupou a cadeira 74 da Academia Nacional de Medicina e presidiu o 5º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia em 1942, 4 anos antes de seu falecimento, aos 56 anos apenas, no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1946. Em dezembro de 1927, época em que o Dr. Antônio Benevides se empenhava na formação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, nascia em Teixeira Soares, Paraná, o outro Antônio homenageado, Antônio Osni Preuss. Personalidade criteriosa, estudioso, minucioso nos detalhes, rígido aos princípios éticos. Veio estudar medicina na capital paranaense ao final da década de 1940. Escolheu a Universidade do Paraná. Nessa época, Curitiba não tinha mais do que 200 mil habitantes. Era uma cidade tranquila, fortemente influenciada por colônias de imigrantes. Osni Preuss formou-se com brilhantismo, recebendo o prêmio Nilo Cairo como o melhor estudante da turma, que, curiosamente, contava com minha mãe, Ney Silveira Giostre, também formada em 1954. Estagiou na Argentina, em serviços famosos como o do Dr. Carlos Ottolenghi, no Hospital Italiano de Buenos Aires. Mais tarde, aprofundou seus estudos em ortopedia pediátrica no Instituto Rizzoli, na Itália, e no Hospital Cochin, em Paris, onde 3 décadas antes estivera o patrono da cadeira 5, Dr. Antônio Benevides. Durante esse período fora do Brasil, o professor Osni também cultivou o hobby pela escultura, sempre incentivado por sua esposa, a artista plástica Dona Karime. O Dr. Osni tornou-se assistente do professor Hans Ricker, assim que retornou da Argentina, assumindo a cátedra de Clínica Cirúrgica Infantil e Ortopédica na Universidade Federal do Paraná e também no Hospital César Perneta, hoje Pequeno Príncipe. Foi cofundador da Regional Esbote Paraná, sendo seu primeiro presidente. Junto com colegas, entre eles o professor Ricker e o meu querido padrinho, o professor Sobania, que é seu cunhado, fundou a primeira clínica de atendimento à ortopedia de Curitiba, que se tornou o atual Hospital 15. Por mais de 5 décadas, formou gerações de ortopedistas, inclusive a mim, que tive o prazer de tê-lo também na minha banca de defesa de mestrado. Não saberia identificar se a sua maior paixão era ensinar ou cuidar de pacientes. Quando a poliomielite atingiu o estado do Paraná nos anos de 1960, contribuiu sobremaneira com o atendimento direto aos pacientes e aos seus familiares, ensinando técnicas de reabilitação para minimizar as drásticas complicações da doença. Sua carreira foi marcada por ética exemplar, reconhecimento profissional e contribuição histórica, como a publicação da História da Clínica Ortopédica e Traumatológica da Universidade Federal do Paraná, em meio às comemorações do seu aniversário de 90 anos. Aos 96 anos, 8 meses antes de seu falecimento, em agosto de 2023, recebeu do CRM Paraná uma segunda comenda em reconhecimento por seu histórico zelo ético e dedicação às causas médicas e da saúde. Ao assumir esta cadeira número 5, faço mais do que ocupar um espaço simbólico. Me comprometo a honrar a memória desses 2 mestres, Antônio, que alicerçaram com competência e integridade a trajetória da ortopedia no Brasil. Que a minha atuação aqui reflita a mesma inquietude criativa, o mesmo rigor ético, zelo pelo ensino e cuidado humano que nortearam as suas vidas. Que esta cadeira continue sendo, como foi em suas origens, um lugar de construção coletiva do saber e de compromisso permanente com a excelência. Muito obrigada.
nesse movimento, nós vamos dar prosseguimento à cerimônia de posse, chamando o padrinho do candidato William Belangeiro, que o saudará agora nesse momento. Por favor, Márcio Malta. Presidente Adalberto, demais membros da mesa, mais confrades presentes, nossos convidados, senhoras e senhores, cumprimentando Dona Vera Belangeiro, cumprimento a todos os senhores. Eu vou ser um pouco menos formal do que o confrade Sobânia. Na verdade, cumprimento a todos, e cumprimentando Dona Vera, que é a esposa do meu afilhado emprestado. Porque, na verdade, o padrinho do William deveria ser o Sérgio Franco. E Franco me pediu que eu representasse aqui. E eu atendi de pronto, porque, primeiro, atendeu um pedido de um amigo. Segundo, porque me deu a honra e o prazer de introduzir o professor doutor William Dias Belangeiro na academia. E eu recebi do Franco e do William uma apresentação que tinha 40 slides. Enquanto eu falei isso com o cerimonial, mesmo pelo telefone, quase fui morto. Então, eu fiz um corte enorme nessa apresentação, mas, em respeito ao William e ao Franco, eu vou apresentar. Por favor. É coisa muito rápida. Se eu passar do tempo, a culpa é do Franco, é minha não. Cadê? Então, é isso aí. A cadeira 23, cujo patrono foi o doutor José da Silva Rodrigues, com quem eu tive o prazer de conviver, e o doutor Edson Antunes, então nem se fala, nosso querido Edson. O William nasceu em 1952, aí no bairro de Central, no bairro do Brás Central, aí, numa época que se podia, certamente, comer uma pizza com toda tranquilidade, ou uma paella também. O William se graduou em 1976. O William fez residência médica na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde o chefe de serviço era o professor, nosso querido Köberle. Fez um ano de estágio de R3 durante 79 no exterior. E aí uma homenagem ao Köberle, que todos nós merece todos nós uma homenagem, e mais uma homenagem do William, porque o William teve sempre a companhia do Köberle durante sua vida profissional. O William optou por a carreira docente com dedicação integral à docência. Isso fez do William um professor de primeira estirpe, de primeira linha, dedicado ao ensino e à pesquisa. E aí algumas pessoas, saudade do professor Rossi, o professor Köberle. A carreira acadêmica do William, a carreira acadêmica é brilhante, quer dizer, cumpriu todas as etapas, curso de medicina, residência médica, doutorado, concurso para docente, concurso para professor titular. Uma carreira universitária completa. A atuação do William no ensino é marcante, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Aí, são 21 teses de mestrado orientadas, 18 de doutorado, 3 de pós-doutorado, prêmios científicos, publicações científicas, 283 publicações científicas. William tem um currículo invejável e uma produção científica invejável. Algumas imagens, para lembrar alguns dos nossos aqui, tá? Rudelli, acho que é Claudinho Barbieri, professor Köberle, aqui, acho que é o Claudinho Barbieri, é assim. E aqui, novamente, quando do concurso para professor titular, aqui está o acadêmico Akira, acadêmico Falopa, Newton Mader, os demais eu não conheço pessoalmente. O William tem uma atuação na ortopedia pediátrica marcante e uma atuação também na cirurgia do trauma. Aqui está nosso confrade Jorge dos Santos Silva, e aqui o William falando. Ainda no trauma, com seu padrinho efetivo, Sérgio Franco. A vida familiar do William é exemplar,
Luz com Dona Vera, e constituíram uma família muito bonita, que está representada nessas imagens que estão aí. Eu acho que essa apresentação, por si só, ela referenda ao William muito bem. Eu gostaria de enfatizar duas coisas. A primeira delas é a carreira universitária completa e sem faltar absolutamente nada. E segundo, é a produção científica do William, que é realmente impressionante. O William preenche todos os requisitos necessários para ser membro da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Seja muito bem-vindo, acadêmico William Dias Belangeiro. Para a colocação da Pellerini, entrega do diploma e da medalha. Pellerini. Quem tem essa prática ajuda a mulher a se vestir. Vamos fazer aqui na foto, mais para frente. Ele quer sair da mesa. Aqui. Aqui? Um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente. Aqui. Não, aqui. Belangeiro na frente. Aqui, vai em frente. Ok. Um pouquinho mais para frente. Um pouco mais para sair do bico da minha. Perfeito. Tá bom. Obrigado. Aqui uma vez só. Aqui assim? Vou passar a palavra agora ao professor William Dias Belangeiro, recém-possado. Obrigado. Trouxe lá em cima. Isso, só que. É isso, né? Eu acho que é esse. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, confrades, confreiras, professor Adalberto Visco, membros da mesa. Eu acho que eu não vou conseguir cumprir em 5 minutos, eu vou me esforçar. Eu também fiz uma apresentação e, assim, é um momento de grande emoção. Eu queria agradecer a todos, todas as gentilezas que eu recebi, todo o carinho que eu recebi de todos os senhores. E realmente é um momento ímpar que a gente sabe que vive poucas vezes. Eu tive a honra de ser recebido na cadeira 23, e aqui são os dois professores que estavam presentes e que foram parte da cadeira, quer dizer, o professor patrono e o nosso membro. Já eram amigos há muito tempo, como vocês viram. Professor José da Silva Rodrigues, eu tive a felicidade de conhecê-lo, porque ele foi em Campinas, ele era muito amigo do meu chefe de serviço, professor Keberle, e eu acompanhei, ele foi membro da banca de professor titular do Keberle. E, realmente, ele tinha um tipo de um grande professor. Essa foi a origem do professor, em Alagoas, a família dele, e aqui uma coisa que me chamou muito a atenção, a sua mãe, artesã, e isso fez com que ele se dedicasse às atividades manuais, e isso foi uma coisa importante na sua habilidade cirúrgica. Aqui sua educação
inicial que foi feita pela mãe. Sua formação médica foi na Universidade de Pernambuco, se graduou, foi docente com uma tese sobre fratura do colo de fêmur e foi professor titular também com uma tese sobre tumores e células gigantes. Ele teve como mentores o professor Luiz Inácio de Barros Lima, da sua clínica, que na época era Clínica Pediátrica Cirúrgica e Ortopédica, e do professor Bruno Maia, e aqui o início da sua vida. Ele estagiou no exterior, ele foi para a Inglaterra, todo o seu estágio foi praticamente feito na Inglaterra, e aí ele seguiu a cirurgia da mão. Nós estamos vendo aqui grandes expressões da cirurgia da mão, e que foram professores dele no exterior. E, quando ele voltou, obviamente, ele produziu um grande impacto na difusão dessas novas técnicas apresentadas no Brasil. Foi uma pessoa extremamente pioneira na ortopedia, foi o primeiro especialista exclusivo no cirurgião de mão, criação de residência médica no seu estado, formações de várias gerações, aqui o professor com os seus residentes, grande influência na ortopedia pernambucana, que vocês estão vendo, todos os hospitais em que ele participou, e a história da ortopedia pernambucana que ele transformou em um livro. Liderança dentro da SBOT, sem dúvida, examinador, participou de diversas comissões permanentes e foi presidente eleito em 1983 a 1984. Aqui nós estamos vendo alguns momentos do professor. E aqui nós estamos vendo algumas figuras ilustres, aqui com o professor Marcondes, Ricardo Fonseca Ribeiro, do nosso serviço, aqui nossos colegas, praticamente todos aqui da BOT, e aqui, novamente, os colegas junto com o professor, e vemos que nós estamos aqui vendo o Edson ao lado do professor. Eles sempre ficaram muito juntos, sempre foram muito próximos. Sua vida pessoal aqui com a sua esposa, aqui o seu filho Alexandre, quando se formou, quando ele foi professor emérito, aqui toda a sua família, seus filhos e seus netos. Com relação ao acadêmico fundador, professor Edson Antunes, também eu tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente, tivemos muitos contatos em eventos da nossa sociedade, realmente. Fiquei muito feliz de estar aqui. Ele foi formado na Faculdade de Medicina da Federal de Minas Gerais, iniciou seu trabalho em 59, numa cidade próxima, e foi aprovado em serviço público. Agora, isso aqui é uma coisa extremamente interessante. Ele era realmente uma pessoa aventureira. Vejam aqui, quando formou a capital do Brasil, Brasília, ele foi para lá e, com a sua lambreta, ele visitou toda a capital. Aqui está ele, sentado na lambreta. E aí ele criou uma ligação com Brasília e ele resolveu mudar para Brasília e criar uma nova clínica em Brasília. Ele já era muito bem sucedido onde ele estava, mas ele foi para lá. E aqui vejam esse livro em que ele registrou o crescimento de Brasília feito por ele próprio. Aqui, cenas dos hospitais, no serviço onde trabalhava, aqui o consultório, foto do consultório dele, e ele também, como o professor Rodrigues, ele também saiu para o exterior, ele foi também para a Inglaterra e estagiou em vários serviços aqui importantes, como vocês estão vendo, e por praticamente um ano teve a possibilidade de conhecer pessoas extremamente importantes da vida ortopédica inglesa, e aqui ele contraindo seu matrimônio. Esse matrimônio inicialmente foi por procuração, e depois ele casou novamente, foi a cerimônia presencial com a sua esposa. Aqui nós estamos vendo o professor depois foi para a Suécia, voltou para a Inglaterra em 72 para o serviço do Chamberlain, e em 76 para o serviço do Robert Winter no Gillette Hospital. Foi membro fundador da SBOT, da SBOT, fundador da Sociedade de Ortopedia do Brasil Central, em Goiás e Brasília, membro fundador da Regional do Distrito Federal, participou por 35 anos do exame da nossa sociedade e foi eleito por unanimidade na gestão de 91, 92, presidente da nossa sociedade.
Aqui nós estamos vendo pessoas em que temos grande amizade. Aqui uma recordação do professor Laredo, que eu tive muito amizade com o professor Laredo. Aí vemos o Franco, o Tarcísio, o professor Albertoni, enfim, e ele aqui no canto. Aqui o professor ladeado pelo nosso presidente e pelo saudoso Fred Fu. E aqui nós estamos vendo o professor aqui recebendo merecidamente o mérito ortopédico brasileiro Nicolas Andri. Sempre pronto para novas aventuras. Esse era o nosso professor. Vejam, já com uma idade avançada, com as duas malinhas, as muletas, e pronto para viajar. Realmente era uma pessoa espetacular, diferente. E aqui nunca deixou de participar da Academia Americana, todos os anos. E aqui, quando não tinha essa possibilidade, ele assistia às conferências pela internet. Então, realmente, era uma pessoa, assim, um exemplo para todos nós. Engajado e disposto a trabalhar pela SBOT, aqui vejam, quando ele se tornou membro da BOT, e aqui a sua esposa, sempre sua companheira, a dona Isa, e aqui o professor em momentos da sua família, e fazendo, obviamente, um tostex. Ele adorava, de vez em quando, ir para a cozinha. Bem, essas memórias todas eu agradeço. A fonte que eu tive foi o livro da SBOT, mas eu queria fazer um agradecimento especial aos filhos, que são ortopedistas, Leonardo Cortez Antunes e o Alexandre Rodrigues, que me forneceram várias imagens, e ao nosso presidente, o Dr. Paulo Lobo Júnior, também, que me forneceram essas imagens. Eu quis fazer essa homenagem aos professores, trazendo um recordatório desse modo da vida deles, e assim, e o que eu pretendo, obviamente, é honrar a pessoa dos dois nossos professores e trabalhar da melhor forma possível dentro da ABOT. Muito obrigado por essa oportunidade e por terem me recebido. Muito obrigado. Faz o favor para mim, assina aqui a sua posse. Se a caneta funciona, risca um pouco aqui. Aí. É bandido. Sempre falha. Sempre falha. Engana, né? Parabéns, obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Dando prosseguimento à sessão solene, nós vamos ter agora a posse do membro honorário, que foi eleito por unanimidade na Assembleia Geral da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E seu padrinho será o acadêmico fundador Gilberto Luiz Camanho. Nós fizemos uma aposta. Eu apostei que você falava em menos de 3 minutos, o Akira apostou que você fala em mais de 10. Se fosse ele falaria mais de 10. Momento Akira, né? Então, primeiro eu queria cumprimentar os meus amigos da mesa, o pessoal que está assistindo, e dizer o seguinte: o professor Luiz Roberto Stigler Marchek, ele é um gauchão nascido em Alegrete, 1945. E um homem de uma determinação impressionante. Em 1969, ele se formou em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e veio para São Paulo, onde, em 1970, ele fez residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ao final da residência, era o ano do primeiro TEOT. O TEOT nasceu em 1972, e ele foi o primeiro candidato, vários outros candidatos, ao TEOT, foi o primeiro colocado no primeiro TEOT que houve no Brasil. Uma vez aprovado no TEOT, ele resolveu seguir a carreira dele e fez mestrado. A Universidade de São Paulo, no setor da ortopedia, inaugurou um curso de mestrado e doutorado. E, mais uma vez, o nosso Marchek se apresentou e é o primeiro doutor, o primeiro mestre, naquela época não tinha doutor, em ortopedia do Brasil. Não existia outro curso como esse, e ele foi o primeiro colocado, foi o primeiro a terminar o curso e defender a tese. Ao longo disso, e logo depois disso, ele tem uma carreira brilhante. Ele foi um dos responsáveis
pela introdução da artroscopia no Brasil. O pai dele, Dr. Carlos Marchek, trouxe um nidoscope da Olympus japonesa e nós começamos a fazer artroscopia dessa maneira, né, Marchek? Era uma verdadeira aventura. Ele desenvolveu várias técnicas cirúrgicas, no nível de um brilhantismo e de uma riqueza mental. Formou muita gente, um grande professor, eu fui um aluno dele, tenho muito orgulho disso, assim como o Paulinho, ele que me ensinou os primeiros passos da ortopedia. Voltou a Porto Alegre, com a determinação de sempre, fez concurso, foi professor titular da Universidade de Porto Alegre, onde ele se formou. E acabou fazendo uma carreira brilhante, com cursos pelo Brasil e pelo mundo inteiro, e recebendo alunos e recebendo várias homenagens. Quando o nome dele foi proposto na academia, não tinha, tanto que ele foi eleito por unanimidade. É um nome que fazia falta na Academia Brasileira de Ortopedia. Bem-vindo, Gauchão. Bem-vindo, Marchek. Tira uma. Vai ser duro levantar. Agora com a palavra o nobre acadêmico Luiz Roberto Marchek. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aos membros da mesa, né, que são indivíduos importantíssimos da ortopedia brasileira. E, em segundo lugar, que o Oswandré me disse, não passa de 5 minutos. Mas eu, então, resolvi não fazer uma coisa muito acadêmica, mas fazer uma coisa mais simples e contar algumas coisas interessantes da minha vida para vocês. Vocês, só para terem uma ideia, o meu pai era médico e a minha mãe era médica. Os dois se formaram na URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1944, quando só tinha a Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. E o meu pai se formou na turma com o primeiro lugar. E a minha mãe eram 3 mulheres que entraram, uma desistiu e 2 se formaram. Foi a turma que tinha entrado até então mais mulheres no número da Faculdade de Medicina. Hoje, mais de 50% da faculdade são de mulheres. Bom, mas aí vem as coisas mais sensacionais. Quando eu nasci em 1945, quem fez o parto meu foi a minha mãe. Não, mas como? É que ela comandou o meu pai, que o meu pai, então, fez o parto. E nasci em casa, não nasci em hospital, não é? No Alegrete. Bom, agora, a coisa mais sensacional que tem
foi que depois a minha mãe fez o parto quando a minha mulher nasceu. Tá? E o meu pai, na verdade, dizia que a minha mãe escolheu ele porque ele era o primeiro da turma, e então seria ótimo, porque devia de ser um cara que ia ter sucesso. Não é? Então, ela pegou. Então, eu aproveitei a mesma ideia e falei para minha mãe, disse, olha, eu quero que tu escolha a mais bonita que tu fez o parto aí, que eu vou pegar ela. Tá? E assim que eu acabei pegando ela e fomos lá para São Paulo. Tá? E agora veio o mais sensacional. Eu tive 3 filhos, e os 3 filhos que eu tive, quem fez o parto foi a minha mãe. E na primeiro filho, eu era residente em São Paulo ainda, e a Maria Tereza, minha esposa, era paciente da Eiko Suzuki. E aí, quando estava no 7º mês, mais ou menos, a Maria Tereza disse, Marcheque, eu quero nascer com a tua mãe lá no Alegrete. E eu disse, pá, mas isso é complicado, vamos falar com a Eiko. Aí a Eiko examinou e tal e coisa, naquele tempo não tinha os exames que tem hoje, e disse, eu acho que é um menino e grande, é risco você levar de avião, tem que levar de ônibus. E eu disse, tá bom. Aí, enquanto a Maria Tereza trocava de roupa depois do exame, ela veio falar comigo e disse assim, Marcheque, tu vai tirar do berço da ciência, que é o Hospital de Clínicas de São Paulo naquela época, para levar para Alegrete. E eu disse, olha, eu acho que o berço aqui é verdade, mas eu estudei na escola Oswaldo Aranha, lá em Alegrete, e eu aprendi a definição de mundo lá. A definição de mundo, que mundo era um grande ponchaço de água e terra em volta do Alegrete. Então, eu vou levar para o centro do mundo. E foi assim que eu acabei levando. Né? Bom, mas só para vocês terem ideia, dos meus 3 filhos, uma é psicóloga igual a Maria Tereza, que se formou em psicologia, e que hoje só tem um paciente, que sou eu, em tempo integral, dedicação exclusiva. E teve, dos outros 2 filhos, fizeram medicina. A minha filha mais velha é radiologista, e fez uma formação muito boa, muito importante também, e o meu filho, que está aqui presente, que se formou também na URGS, em Porto Alegre, e que veio fazer a residência aqui em São Paulo e ficou 6 anos por aqui. Mas seguiu a mesma coisa que eu. O que São Paulo não tem que tem no Rio Grande do Sul? Só tem uma coisa importante, que é o Grêmio. Tá? Então, eu voltei para lá como ele por causa do Grêmio, porque hoje eu sou um conselheiro jubilado, ou seja, só saio se morrer. E continuo lutando, né? Mas eu andava muito triste. E a minha tristeza, ultimamente, era por causa da idade. A gente vai se aproximando agora, falta 6 meses eu fazer 80 anos, e a gente se sente mais velho, mais fora, né? Porque as coisas vão acontecendo, e a gente vê que a medicina está muito confusa também, não é? Então, esse convite para vir para a academia foi uma coisa sensacional para mim, eu me renasci, não é? Porque com isso eu vou poder continuar vivendo, né? E tentando lutar como eu lutei lá em Porto Alegre, eu sou membro da Academia Gaúcha de Medicina, não é? E, inclusive, vou contar para vocês a minha... quando eu entrei na academia, no meu discurso, eu tive que fazer uma coisa que eu não sabia se podia ser verdadeiro. É que lá eles chamam de membro, que é importante membro, mas é um membro que foi, vamos dizer assim,
fundamental para a academia e que é chamado de imortal. E aí eu disse no discurso que eu não sabia se eu podia ser imortal 2 vezes, porque eu era o imortal tricolor do Grêmio e aí agora é imortal da academia. E agora a pergunta fica aqui, será que eu posso ser imortal pela 3ª vez? Você é fabuloso, só isso vai me dar muita alegria daqui para frente, né? Então, essa é a minha alegria. E a coisa mais importante de todas, deixei por último para falar, é eu ter o meu padrinho na academia, é como se fosse um irmão para mim, e a importância que é o Camanho, né? O Camanho foi tudo para mim, nós somos parceiros lado a lado, lutamos, aprendemos, brigamos, fizemos tudo de bom. E eu adorei que ele foi o meu padrinho e agradeço pelo discurso que ele fez. Muito obrigado para todos vocês. Ali. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer o Marchek, primeiro por um fato único, que eu nunca vi um casal onde a mulher mandasse no marido. Primeira vez que eu ouço uma história dessa. Assim, aqui. E a outra coisa, viu, Marchek? Pelo que eu entendi, Passo Fundo faz parte da Grande Alegrete. É isso? Eu vou passar a palavra agora para o Santilli. Muito bom. É um momento de descontração e meus parabéns pela sua retórica e pela sua história. Bem, nesse momento me cabe anunciar o nome de um membro associado. O que é um membro associado? Está previsto no Estatuto que o presidente eleito da SBOT, ao manifestar o seu desejo de adentrar a academia, ele submete-se e ele, quando aprovado por 2/3 da diretoria, ele é recebido na condição de membro associado e vai ter um desempenho como aspirante à sociedade, até que ele, aí sim, se candidatando a uma vaga em uma cadeira, ele seja eleito para ser um membro titular. Mas é um grande orgulho que esse ano, né, o ano passado, foram o Paulo Lobo e o Dr. Miguel Acari, na sequência, o atual presidente da SBOT, o futuro presidente da SBOT, Dr. Miguel Acari, e o próximo, em 2027, com muito orgulho, que eu conheci na residência, o doutor Fernando Antônio Façanha Filho. Por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, Santilli. Muito obrigado. Que beleza. Vamos fazer uma foto. Não, fique à vontade. Nós estamos com tempo. Fica bem. Bom, muito obrigado, Santilli. Eu queria cumprimentar o doutor Adalberto, que é o presidente da mesa, o doutor Paulo Lobo, presidente da SBOT. E, assim, dizer que é uma honra muito grande para mim, assim, olhar para essa plateia, ver professores meus, né, Santilli e todos os outros, que são exemplos, verdadeiros exemplos para a ortopedia brasileira, e que eu olho para cada um de vocês e vejo, então, algum dia na minha vida eu posso sentar do lado desses professores, e para mim isso é uma honra muito grande.
Então, o meu discurso aqui, que eu preparei, é um discurso praticamente de agradecimento, né, da honra de eu estar aqui nesse grupo, né, aspirante desse grupo, que eu não sei nem se eu serei conduzido a esse grupo, mas muito, muito feliz em estar aqui. Então, recebo com enorme e profunda honra o privilégio de tomar posse nessa academia como membro associado. Para mim, essa academia representa não apenas a excelência da ortopedia brasileira, mas também um exemplo do saber, da ética e da missão de transformar a vida das pessoas por meio da ciência e da medicina na especialidade da ortopedia e traumatologia. Essa honraria, para mim, nada mais é do que um fruto desse convívio que a SBOT me proporcionou, né, com colegas inspiradores dentro da nossa sociedade, e dos pacientes que me ensinaram, também, oriundo da minha especialidade, as mais desafiadoras lições de minha vida. Entro nessa academia consciente da responsabilidade que ela me impõe. A academia, como já foi dito por muitos, é um espaço de memória e de futuro, pois nela ecoam as vozes dos nossos antecessores que ajudaram a construir os pilares da ortopedia nacional. E também se constrói no dia a dia o caminho que deixaremos para os outros que virão pela frente. Comprometo-me, com dedicação e respeito, a contribuir com os valores que sustentam essa instituição: a busca incessante pela excelência, o estímulo à produção científica de qualidade, valorização do ensino e defesa da medicina com ética, acessível e humanizada. Agradeço aqui presente a minha família, a Cristina, o Arthur, meu filho, meu irmão Paulo, minha cunhada Janete, que eles são o alicerce e a razão do meu caminhar. E os amigos e colegas que compartilham comigo os desafios e a conquista de nossa profissão. Que este momento sirva não como um ponto de chegada, mas como a renovação de um compromisso de trabalho com a ciência e com a construção de um legado em prol da ortopedia brasileira. Gostaria de finalizar a minha fala com duas frases, que é de um empresário cearense, que chama-se Edson Queiroz, que deixou um legado muito grande para o meu estado, e que diz muito a ver com o que a gente é hoje, que é a profissão médica, né? Que ele dizia com uma frase, ele dizia que quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é a essência da nossa profissão, do nosso ser médico. E a outra frase dele, que nos diz muito com o nosso trabalho, que a gente representa para a sociedade, o que a gente faz com as pessoas, que ele dizia: se algum dia forem surpreendidos pela injustiça ou pela ingratidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela decência e de construí-la pelo trabalho. Muito obrigado. O tri-imortal pede a palavra. Não, eu me esqueci de contar uma coisa que eu tinha prometido. Ver o que é hoje a inteligência artificial. Esses tempos foi no meu consultório uma pessoa disse: Marchek, eu vim aqui falar contigo por uma coisa importante para ti. Eu digo: é importante porque... Não, o teu nome é o nome que fez sucesso porque Mar todo mundo gosta e Cheque todo mundo gosta. E tem mais, as gurias ficavam loucas, porque Mar de Cheque, Mar Cheque, o Mar de Cheque, né? E tu tem que atualizar o teu nome agora, tu tem que trocar, tu tem que passar para Dr. Marpix. Pode ser Mar Bitcoin. Por favor, podia começar por passar. Tem uns slides aqui que foram selecionados aí, que são com momentos da academia. A posse dos colegas hoje, Giana, William, Luiz Roberto, Fernando, representa um novo fôlego, uma nova energia para enfrentar os desafios do presente com lucidez e compromisso. Eles trazem consigo trajetórias marcadas pelo equilíbrio entre ciência e humanismo, entre competência técnica e liderança expressiva, adquirida em suas múltiplas atividades de gestão na esfera médica e societária.
Então, portanto, aos nobres acadêmicos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para contribuir e manter o crescimento da ortopedia brasileira e da Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Nesse momento, nós vamos passar a palavra para o presidente, para o encerramento, sua mensagem de encerramento. A seguir, haverá um coquetel do outro lado aqui. Então, mas era para estar passando as fotos aqui. Era para estar passando junto. Bom, então, isso aqui era para ir passando enquanto... O Leste é diferente. O Leste está lá em Passo Fundo, agora, na Grande Alegrete. Então, só voltando, só para lembrar, os acadêmicos ficam aqui depois para a gente tirar uma fotografia de todos, antes de irem para o coquetel. O coquetel será na sala em frente aqui, e depois nós vamos passar depois a palavra para o nosso presidente para fazer o encerramento. Tá bom, todos? Alguém quer ver de novo? Por favor, Adalberto. Quer fazer uso da palavra de novo? Eu vendo essa história toda e sentindo aqui que todos foram no tempo, sobrou um tempinho aqui para eu poder lembrar a vocês o seguinte, principalmente aos familiares. A SBOT esse ano está completando 90 anos de existência. 90 anos. E em 1935, 3 ortopedistas, o Dr. Luiz Puech, Barros Lima, Aquiles de Araújo, com mais 37 colegas, fundaram a Sociedade Brasileira de Ortopedia. E saibam vocês todos que todas essas pessoas, os acadêmicos, deram continuidade a esse trabalho da SBOT, que hoje completa. Se nós estamos completando hoje 90 anos, porque nós aprendemos com todo esse pessoal aqui. Então, eu queria dizer isso para vocês. Nós estamos celebrando os 90 anos em todas as capitais, todas regionais, para contar essa história da SBOT. E em todas elas, a gente relembra o quanto que tantas pessoas fizeram pela nossa sociedade. E ter uma sociedade com uma academia forte como a nossa, estava conversando com o professor Albertoni, será que tem outras sociedades que têm uma academia? Ele falou que tem umas 3 ou 4, mas eu acho que nenhuma tem a estrutura que nós temos, que a ABOT tem, que a SBOT tem. Então, parabéns mais uma vez e celebremos esses 90 anos. A ABOT está completando quanto? 3. 4 anos. Eu espero chegar nos 90 anos da ABOT. Então, eu fico muito feliz com isso, porque a gente está relembrando tudo isso que todos vocês fizeram pela sociedade e que nós aprendemos. E olha que vocês fizeram numa época, teve uma época que não tinha celular, mas depois não tinha aplicativo, não tinha GPS, não tinha a mídia social, não tinha inteligência artificial. Hoje nós somos privilegiados, porque nós temos tudo isso. Então, eu fico muito feliz com isso e honrado de estar à frente aí, junto com o Miguel Acário, Façanha e a nossa diretoria lá, conduzindo aquilo que vocês fizeram e que nos dá muito orgulho. Muito obrigado por vocês fazerem. Só para complementar o que Paulo falou, Paulo, o grande lance da academia foi sair de dentro da SBOT, ser parte da SBOT, ser um grupo que está associado à nossa sociedade. Porque existem outras academias, inclusive, que a academia da sociedade compete com a sociedade. Mas a nossa diretoria lá atrás, quando se formou, o primeiro mote foi esse, é uma entidade que faz parte da nossa sociedade. Somos todos as mesmas pessoas. E essa... E é lindo, desculpa, mas é muito bonito. Quando você chega num congresso, um residente recém-formado que terminou, teve o seu TEOT naquele momento, ele conhecia as pessoas que fizeram pela SBOT. Vocês participam dentro do congresso. A ABOT faz parte do Conselho Consultivo da SBOT. Hoje o Conselho Consultivo da SBOT tem empresários, tem professores, mas tem a ABOT também lá dentro. Então, a gente ouve muito esses conselhos. Isso é muito lindo, muito lindo. E essa noite faz com que foi uma noite super especial, mostra
qual é a missão da ABOT. A missão da ABOT é essa: preservar e divulgar a memória de todos os seus fundadores e patronos, para que no futuro todo mundo possa saber quem foi a doutora Giana, qual a importância que ela teve, doutor Márcio Malta, doutor Ilho Belangeiro, doutor Macheski, doutor Camanho. Daqui a 20, 30 anos, quem está se formando agora, o ortopedista, possa saber que aquilo aconteceu e a especialidade se tornou a especialidade forte como é hoje, porque há muito tempo atrás a sociedade não era tão forte, mas hoje em dia a sociedade brasileira é uma das sociedades mais fortes de especialidade. Isso é por causa do trabalho de todos que fizeram. Então, isso é uma coisa extremamente gratificante para todos nós. Então, a gente tem que saber como foi o passado para que a gente possa avançar no futuro. E isso é uma coisa que a nossa ABOT, juntamente com a SBOT, está fazendo. Nós também da ABOT temos que agradecer o apoio, desde o primeiro momento, Dr. Jorge Santos Silva, que era o presidente quando a ABOT foi fundada em 22, o apoio que a sociedade deu à ABOT e essa integração, isso foi essencial e acho essencial para que o futuro da ABOT seja tão brilhante quanto o futuro da nossa SBOT. Muito obrigado e vamos ao coquetel.